Chegar mais para frente um pouquinho. Quero agradecer aos irmãos. Ontem tivemos o nosso culto de gratidão ao Senhor pelos 119 anos da denominação. Alguns irmãos estavam juntos, participando, né, e nós louvamos ao Senhor por isso. Agradecemos ao Senhor pela denominação que Ele nos inseriu, né, que hoje participamos, e agradecemos, né, pela liderança que foi constituída sobre nós. Ontem tivemos um tempo jóia, nossa igreja é bem representada no vídeo lá, tivemos boas participações, acho que de 16 irmãos da nossa igreja, então fico bem contente com isso, tá bom? Quero, com os irmãos, voltar para a terceira e última etapa do nosso intuito de estudar todo o Salmo 119, e entramos agora na terceira e última fase, os 8 últimos trechos e versos do Salmo 119. Então, tivemos um primeiro tempo aí no início da quarentena, tivemos um intervalinho, e aí a segunda etapa, e agora tivemos novamente o intervalo do aniversário da igreja, do aniversário da denominação, e hoje nós começamos a terceira e última fase do Salmo 119. Hoje nós estudaremos, o Salmo 119 a partir do verso de número 113. Salmo 119, hoje nós vamos meditar do versículo 113 ao verso de número 120 do Salmo de número 119, tá bom? Salmo 119, do 113 até o verso de número 120, a palavra do Senhor diz assim: aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, e na tua palavra eu espero. Apartai-vos de mim, malfeitores. Quero guardar os mandamentos do meu Deus. Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva, e não permitas que a minha esperança me envergonhe. Sustenta-me e serei salvo, e sempre atentarei aos teus decretos. Despreza os que se desviam dos teus decretos, porque falsidade é a astúcia deles. Rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. Arrepia-se-me a carne, e com temor de ti, e temo os teus juízos. Vamos orar? Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco nesse tempo agora. Peço que a tua poderosa mão nos instrua, abra o nosso coração, nosso ouvido, nosso entendimento para a tua palavra. É o que pedimos no nome de Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, nós caminhamos para essa terceira e última etapa e iniciamos aqui no verso de número 113. E se eu pudesse intitular esse trecho, de 8 versículos do Salmo 119, eu colocaria a batalha interna. Então, a batalha interna que eu passo, que você passa, que nós como homens limitados passamos, essa batalha interna do meu eu contra o espírito, da minha vontade contra a vontade de Deus, e essa luta do que é certo e verdadeiro, que é a Bíblia e o nosso Senhor, contra aquilo que é duvidoso e é instável, que somos nós. Então essa batalha interna é título que encabeça o nosso texto de hoje, e eu quero conversar com os irmãos a partir do verso de número 113, quando o salmista inicia dizendo: aborreço a duplicidade, porém eu amo a tua lei. O trecho do Salmo de número 113, ele traz aí, o verso de número 113, traz essa ideia da firmeza que nós precisamos ter. Firmeza que nós precisamos ter no Senhor. Essa palavra inicial aí é duplicidade, traz a ideia de, às vezes, um pensamento que fica vagueando
e em outras versões traz a ideia de que é algo que é concreto, que é firme e que por isso nós não devemos ser instável. E por isso o salmista inicia dizendo: eu não quero ser instável, eu odeio, eu abomino a duplicidade de estar firme num momento e vacilante em outro momento. E aí ele inicia esse verso de número 113, falando que ele aborrece essas duas faces que às vezes nós caminhamos na nossa vida cristã, de às vezes não estar tão bem num dia e crente demais no outro dia. A vida cristã, ela necessita de constância, meus irmãos. Ela precisa de caminhar em segurança no Senhor. E nós observamos que por muitas vezes nós não temos a firmeza da palavra nas nossas vidas. E queremos por muitas vezes se alicerçar e se basear no nosso próprio eu, na nossa própria vontade, nos nossos próprios pensamentos. E quando nós fazemos isso, nós titubeamos, nós oscilamos e isso traz prejuízos severos na nossa caminhada cristã. Nós podemos observar, meus irmãos, que nessa caminhada junto ao Senhor, os nossos pensamentos que são inseguros, eles trazem problemas sérios para nós. Porque nós confiamos num coração humano, e o coração humano ele traz dificuldades para a vida do homem. Porque o profeta Jeremias fala que o coração do homem ele é enganoso, ele é corrupto, ele é demasiadamente inclinado para as coisas do mal. E se nós colocarmos a nossa esperança em nós mesmos, nós ficamos, como o salmista diz, numa duplicidade. Ó Senhor, eu adoro o Senhor, preciso do Senhor. E daqui a pouco a gente quer tomar as rédeas das nossas vidas. E nesse momento a gente passa por lutas, enfrentamos dificuldade. Então o salmista fala: eu não quero mais viver nessa vida de oscilação, de oposição contra a palavra do Senhor que é firme e é segura. Então, Senhor, eu aborreço, eu abomino a duplicidade e eu amo a tua lei, porque na tua lei, na tua palavra, na Bíblia Sagrada, eu encontro segurança, eu encontro firmeza, porque lá está descrito a rocha, a palavra de Deus, que é transmissão da vida de Cristo Jesus, que é o nosso lugar seguro, é o nosso esconderijo, é aquele que nós depositamos a nossa esperança. E aí quando pensamos nisso, nós caímos no verso de número 114, quando ele diz: depois que eu não quero a duplicidade dos meus pensamentos, das minhas lutas internas, eu quero ser firmado e alicerçado na tua lei. Senhor, eu quero me esconder, porque tu és o meu refúgio, no 114. O Senhor é o meu escudo e na tua palavra, Senhor, eu espero. Ele descansa agora no Senhor. Ele tem toda a esperança dele na palavra do Senhor, porque ele fala que o Senhor é o refúgio dele. O Senhor é o meu refúgio, não é qualquer refúgio, é o meu refúgio pessoal, meu refúgio. O Senhor é o meu escudo, é aquele que está ao meu lado, é o meu protetor. Quando eu vacilar, eu creio que o Senhor é aquele que me fortalece. E na caminhada cristã, meus irmãos, o salmista sabia disso. Ele sabia que ele precisava do refúgio do Senhor. Alguns estudiosos indicam que esse salmo pode ter sido escrito por Davi. E se realmente ele foi escrito por Davi, essa palavra tem tudo a ver com o autor e com as lutas que ele passava. O Senhor é o meu refúgio. E a gente pensa: o Senhor é o meu escudo. E quando pensamos em Davi, nós lembramos das batalhas que ele tinha contra ele mesmo, das batalhas que ele tinha contra o rei Saul antes de se tornar rei. Daquele homem que corria atrás dele, que perseguia ele, e ele tinha que se refugiar na caverna. Ele tinha que se esconder do rei, e ele confiava no Senhor.
Ele descansava no Senhor, e nós podemos perceber que quando o salmista fala, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu escudo, ele deposita, o Senhor é a minha firmeza, o Senhor é naquele que eu confio, é nesse lugar de luta que às vezes eu tenho dentro da minha mente, que eu luto em querer confiar, de eu querer às vezes duvidar, não, agora eu sou crente, agora eu não sou mais crente, agora eu estou na luta, eu estou me afastando de Deus, eu estou me perdendo nesse ambiente de luta que é dentro do nosso coração e da nossa mente. O salmista fala, eu preciso de um lugar seguro, eu preciso de descansar o meu coração no meu refúgio, naquele que me protege. E essa palavra é qual ele espera num lugar de descanso. Porque quando descansamos na palavra do Senhor, nós achamos descanso, nós achamos esperança, nós achamos um lugar de paz. E principalmente quando nós encontramos na palavra do Senhor o descanso para as nossas almas, nós encontramos o silêncio que fortalece a nossa caminhada. O silêncio do quarto, o silêncio do lugar tranquilo, onde você se isola para caminhar, para buscar ao Senhor. É nesse lugar que nós devemos descansar, e esse lugar é a santa palavra do Senhor, é a Bíblia Sagrada. E o salmista fala, Senhor, é na tua palavra que eu espero o descanso, é na tua palavra que eu deposito a minha esperança. Então, Senhor, me ensina através da tua palavra. Logo em seguida, meus irmãos, quando nós esperamos na palavra, nós caminhamos para o verso de número 115, ele fala para nós, apartai-vos de mim, malfeitores, quero guardar os mandamentos do meu Deus. E novamente ele fala o meu Deus, o pessoal, o Elohim, é dele que ele trata, esse Deus pessoal. Eu quero agora descansar na palavra dele, no local onde existe segurança, mas eu quero me afastar dos malfeitores. Malfeitores esses que por muitas vezes inclinam os nossos pensamentos, meus irmãos, para aquilo que desagrada o Senhor. Malfeitores esses que por muitas vezes inclinam o nosso coração para murmurar contra o Senhor. E às vezes o maior malfeitor que nós temos somos nós mesmos. Provavelmente você já murmurou contra Deus. Você já questionou Deus porque diz por que daquilo. Às vezes você já oscilou na vida cristã e questionou ao Senhor, Senhor, por que aconteceu isso? E quando nós confiamos no Senhor, e nós temos a firmeza dessa batalha entre o eu e o espírito, nós confiamos no Senhor, descansamos nele, porque nós temos a companhia eterna de Cristo Jesus, aquele que nos dá firmeza, mesmo nos momentos de angústia, mesmo nos momentos onde os malfeitores querem nos conduzir para longe de Deus. Nós nos regressamos à vontade dele, nós inclinamos o nosso coração para as vontades de Deus e regressamos à casa do Pai. Regressamos ao caminho eterno, ao caminho que é clareado pela lâmpada que ilumina os nossos pés, para o caminho que é luz para os nossos caminhos, para a Bíblia Sagrada. Nós observamos, meus irmãos, que o salmista fala, eu volto ao Senhor quando eu me aparto disso, porque eu quero guardar os mandamentos do meu Deus. É um Deus pessoal, um Deus próximo, é o meu Deus, é um Deus comigo. Como é bom a gente desfrutar disso, dessa proteção divina. Nós também podemos descansar nos braços do nosso Pai, nos braços do nosso Deus, que nos traz alívio, que nos traz paz em meio a tantas dificuldades. E aí o salmista no 116 diz, Senhor, ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva e não permitas que a minha esperança me envergonhe. Senhor, depois de entender que o Senhor é o meu Deus, que eu estou longe dos malfeitores, daqueles que inclinam a minha mente para longe do Senhor, agora eu peço que o Senhor me ampare, que o Senhor cuide de mim, que o Senhor seja o Senhor em meio às lutas que eu tenho comigo mesmo,
lutas essas que às vezes temos passado agora no momento da pandemia. O salmista passou nos momentos de lutas internas dele. Senhor, por que disso? Por que daquilo? E aí ele fala, Senhor, eu quero descansar no Senhor, eu quero ser amparado pelo Senhor, segundo a tua promessa. E nós cremos que a palavra do Senhor não volta atrás, porque aquilo que foi prometido será cumprido. E nós temos uma certeza na nossa vida, que Ele prometeu ser comigo. Ele prometeu. O Salmo de número 23 fala que Ele andará conosco no vale de sombra e morte. Ele nos prometeu. E nós confiamos nessa promessa. Ele prometeu que voltaria, e nós confiamos nessa promessa. Ele prometeu que prepararia para nós a habitação na Nova Jerusalém. Nós cremos nisso. Ele foi. Eu vou, mas vou preparar-vos lugar. E eu voltarei para buscar vocês. Nós cremos nisso. O salmista cria nisso. E no Salmo 116 ele fala, eu acredito nessas promessas que me dão vida, porque ele acreditava no Deus da vida, no autor da vida, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É nele que nós devemos confiar, meus irmãos, é nele que nós precisamos ser instruídos, é dele que nós temos a certeza, porque foi ele que nos deu vida, porque ele nos criou, e é nele que nós temos o sustento para as nossas vidas, ele que nos sustenta. Na sua poderosa mão de poder, que sustenta a minha vida, que sustenta você, e ninguém pode tirar você da mão do Senhor Jesus. Aquele que foi dado pelo meu Pai, de maneira nenhuma será tirado de minhas mãos. Nós cremos que estamos seguros nas mãos do Senhor, confiamos na tua promessa, e aí ele fala, Senhor, eu confio na tua promessa, então, Senhor, não permita que a minha esperança seja envergonhada, que a minha vontade, que os meus planos egoístas, que por muitas vezes eu tenho, não permita, Senhor, que eu confie em mim e que eu seja envergonhado, pelo contrário, que eu confie em ti, para que eu seja honrado por confiar na tua palavra. E aí o salmista fala, mas por que devemos confiar nos nossos próprios pensamentos? Porque se nós temos a certeza que os pensamentos do Senhor e as promessas divinas do Senhor são firmes, e nelas nós jamais seremos envergonhados. Então, ele diz lá no 117, logo em seguida, sustenta-me, Senhor, e eu serei salvo, e sempre atentarei aos teus decretos. Ele agora não quer mais confiar nele mesmo, ele quer confiar no Senhor. Então ele fala, Senhor, preciso do teu sustento. Senhor, preciso da tua segurança. Senhor, preciso de ser salvo. Senhor, preciso da tua força, e a força que não está em nós, força essa que não provém de nós, força essa que provém do Senhor, sustento esse que provém do nosso Deus. Então eu vou atentar aos teus mandamentos, porque eu sei que os teus mandamentos existe poder, porque eles são um reflexo da tua própria palavra, e na tua palavra existe firmeza, e nela eu tenho cuidado, eu tenho honrado, eu tenho me dedicado ao Senhor. O salmista começa aqui nesse texto do 117, ele fala, Senhor, o Senhor tem que ser a minha provisão, do Senhor, é do Senhor que tem o sustento que provém, que não me faz vacilar. Pelo contrário, Senhor, no Senhor eu confio, no Senhor eu obedeço, no Senhor eu creio. E eu não quero olhar para os meus pensamentos, eu não quero olhar para mim, porque eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou oscilante, os meus pensamentos são dúbios, os meus pensamentos são, às vezes, não são firmes, eles vacilam de um lado para o outro, mas não. Eu não quero ser inseguro, eu quero ser obediente à tua palavra, eu não quero murmurar, eu quero confiar em ti. Eu quero que o Senhor me sustenta, porque nada eu sou sem o Senhor.
Eu quero ser mais relevante por confiar no Senhor, pois a minha relevância é meditar e descansar nos teus pensamentos. É isso que o salmista pensava, é isso que nós devemos pensar. Somos oscilantes, somos fracos, e nós queremos caminhar olhando para a cruz de Jesus, e ele entra no trecho final, a partir do 118, despreza os que se desviam dos teus mandamentos, dos teus decretos, porque falsamente a falsidade é a astúcia deles. O 118 nos mostra isso. Diante disso, o salmista expressa uma verdade, ele despreza aquilo que é falso. Uma das coisas que é falsa em nós, meus irmãos, é a esperança que temos que nós podemos conquistar alguma coisa, que nós podemos vencer algumas batalhas, que nós podemos ser relevantes. Não podemos, meus irmãos. Nós somos fortes e vencemos quando Cristo é conosco. Nós somos relevantes quando Cristo nos fortalece. Nós somos verdadeiros quando permitimos que a verdade de Cristo resplandeça através de nós. E aí nós não produzimos crescimento quando confiamos em nós. Mas quando nós confiamos no Senhor, nós produzimos verdades, porque não transmitimos aquilo que é falso, que é a nossa própria esperança, mas transmitimos as verdades do Senhor, que é a esperança de vida eterna, que é a esperança de um tempo melhor, de uma confiança melhor, de uma segurança melhor que encontramos em Cristo Jesus. E o 119 diz para nós: rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso eu amo os teus testemunhos. Ele abomina a falsidade no 118. E agora ele rejeita essas pessoas que são ímpias e ele ama os testemunhos do Senhor. O verso nos mostra que o salmista agora rejeita aquilo que não produz crescimento, que é falso, e ele agora se inclina para o que é verdadeiro, para que é pelos testemunhos divinos do Senhor, porque ele ama a palavra do Senhor. Nós amamos a palavra do Senhor, nós confiamos nela, ou nós confiamos nos nossos próprios pensamentos. Pensamentos esses que às vezes nos afastam do Senhor. E o salmista conclui, meus irmãos, esse trecho no 120, o último verso, mostra o tanto da seriedade do salmista em relação à palavra do Senhor. Arrepia-se minha carne com o temor de ti, e temo os teus juízos. Ele sente dentro dele um arrepio e treme diante da palavra do Senhor, que é verdade, que é firmeza. Ele treme diante da palavra do Senhor. E a minha pergunta para você, meu irmão, é: quantas vezes nós temos essa atitude do salmista de tremer diante da palavra do Senhor, de sentir esse arrepio que às vezes nos incomoda, que o choro verte nos nossos rostos e nós sentimos a presença do Senhor quando lemos a palavra. Não no emocionalismo, por conta de um cântico, por conta de uma palavra que traz um acalento às nossas vidas. Não, mas por ler a santa palavra do Senhor que traz firmeza à nossa alma. Palavra essa que não nos traz uma emoção provinda de um pensamento que gera vamos dizer assim, um carinho na alma, no ego, um afago nas nossas vidas, não, mas que nos mostra quem é o Senhor e o que Ele é por nós. E nós aborrecemos os nossos próprios pensamentos e amamos os pensamentos que provêm do Senhor. Bom saber que nós temos isso. E eu concluo esse texto bíblico com outro texto bíblico. Quando nós pensamos e lemos e lembramos do texto de Isaías, no verso de número 55, a partir do verso 6 ao 9, eu lembro e quero ler aos irmãos o texto de Isaías 55, a partir do verso 6 ao 9, diz:
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torna para o nosso Deus, porque ele é gracioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Que nós venhamos confiar no Senhor, sabendo que os pensamentos dele são melhores, que a palavra dele é melhor para nós, que nós devemos confiar em Cristo Jesus. Porque ele é que nos fortalece nessa briga, nessa luta que temos, em querer fazer o que pensamos, em fazer aquilo que o eterno Deus nos mostra através dos pensamentos dele. Vamos orar? Eterno Deus, nós louvamos o teu nome. Pedimos que, assim como Isaías expôs a nós, que venhamos confiar nos teus pensamentos, porque eles são mais altos do que os nossos. Pedir para que o teu caminho seja direcionado, porque os teus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. E nós não podemos sondar a mente do Senhor, porque o Senhor não é tão limitado quanto nós somos. O Senhor é grande, é poderoso, o Senhor é fiel a nós. E nós cremos que o Senhor pode nos direcionar, a inclinar os nossos corações, a não confiar em nós, nos nossos pensamentos que são oscilantes, mas confiar em Ti, nos Teus pensamentos e na Tua palavra que é firme e não muda, que é imutável, que é segura. Diante dessa palavra, Senhor, nós confiamos. Diante dessa palavra, nós esperamos no Senhor. E pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém. Que Deus nos abençoe ricamente, meus irmãos, nesse momento. Que Deus nos dê graça e que na palavra do Senhor nós venhamos confiar. Que não venhamos confiar em nós mesmos, porque nós somos fracos, somos falhos, somos pecadores, somos limitados. Mas nós acreditamos num Deus que é poderoso. Como cantamos aqui, é possível a gente tirar verdades de músicas do profeta Tales. Ele é poderoso, ele sabe o que precisamos, né? E pedimos que o Senhor nos ensine para a honra e glória do nome dele. Amém? Quero, nesse momento, meus irmãos, trazer algumas novidades. Hoje pela manhã foi colocado no Gratidão um comunicado a respeito do futuro, né, da nossa igreja em relação ao retorno dos cultos presenciais. Tivemos um questionário que foi enviado para os irmãos na semana passada. Tivemos uma semana para que os irmãos, demos uma semana para que os irmãos respondessem, né? E hoje fechamos esse questionário, levantamos os números e boa parte dos irmãos ainda sentem uma certa insegurança de voltar aos cultos presenciais. Conversei com a liderança espiritual da igreja, com os presbíteros, homens de Deus que caminham junto comigo, e nós entendemos que nesse momento ainda é um tempo da gente aguardar mais um pouco. Temos pensado em voltar com os nossos cultos presenciais no mês de setembro, a partir dali do segundo domingo de setembro, dia 13. Temos orado ao Senhor por isso. Pedimos que o Senhor nos direcione, né? No Gratidão está lá o comunicado que foi feito. Se você não leu, depois leia, né? Então, nós temos orado como liderança. Pedimos que vocês continuem orando. Se Deus nos permitir, dia 13 nós estaremos de volta. Dia 13 de setembro estaremos de volta nos nossos cultos presenciais, né? Num tempo de gratidão ao Senhor, porque é Ele que nos sustenta.
um tempo de louvor, de festa, né, de estar junto novamente como igreja presencialmente. Nós temos estudado algumas medidas, né, para trazer uma ideia de uma segurança nessa questão da pandemia, né, então do afastamento que é necessário para os retornos aos cultos, né, e nós temos orado e estudado a respeito disso. Né, o que ainda tem um detalhe a ser visto a respeito do dia 13, nós temos acompanhado também os relatos da saúde, né, e temos visto aí, temos orado ao Senhor para que essa curva, né, caia e a gente possa, assim com mais segurança, voltar às atividades da igreja. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe nesse tempo, que Deus nos ajude, nos dê a oportunidade de estar junto. Tá bom? Quero louvar ao Senhor por isso, né? Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos dá de estar junto. Quero orar ao Senhor, pedindo que Deus nos abençoe, e peço que os irmãos orem também. Na nossa semana, na próxima quarta-feira, nós temos a nossa devocional junto, né? Então, que Deus nos abençoe conforme o seu poder, conforme a sua vontade. Podemos cantar? Seguro estou.
Jesus é o meu descanso. Glória a Deus. Cremos que encontramos o descanso no Senhor, encontramos essa firmeza na palavra dEle e diante dEle nós nos inclinamos. Quero orar para encerrar o nosso culto. Antes de encerrar, eu quero trazer uma boa notícia para nós. Esse tempo de pandemia, alguns irmãos, alguns pastores, alguns líderes, eles sofrem do medo de perder gente, perder irmãos. E pela graça de Deus, pela infinita bondade do Senhor, esse tempo de pandemia, a nossa igreja, quando voltar, vai ganhar gente. Temos aí uma família que deve se achegar a nós, com fé em Jesus. No culto do dia 13, se Ele assim nos permitir, eu vou apresentar essa nova família a nós, como um corpo manancial, tá bom? Quero orar agora nesse momento e encerrar o nosso culto, tá bom? Eterno Deus, nós louvamos o Teu nome. Nos Teus braços nós encontramos mesmo um descanso. Na Tua palavra encontramos a firmeza. E em Cristo Jesus encontramos a salvação. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor estenda a Tua mão poderosa sobre nós. Que o Senhor nos dê a alegria de iniciar essa semana cultuando ao Senhor. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão que nos assiste agora. O Senhor continue sendo com a membresia da nossa igreja. Nos abençoe, Deus, e nos ajude. É o que pedimos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e o consolo do Santo Espírito seja sobre a nossa igreja hoje, até a volta de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês e uma boa semana. Quarta-feira estamos juntos, em nome de Jesus. Até mais, tchau.